Vamos lá, pessoal. Sai um dos maiores trabalhos quando a gente fala de vacina da Pfizer e miocardite, né? Numa revista super conceituada médica, a JAMA, né? Por grupo de pesquisadores também bem conceituados, falando da reação da miocardite em uma população de 192 milhões de pessoas vacinadas pela Pfizer. A gente sabe que a Pfizer dominou a vacinação lá nos Estados Unidos, né? E eles encontraram 1.626 casos de miocardite. Quando a gente fala miocardite é porque o CDC ele tem os critérios que eles utilizam para fechar essa possibilidade e a partir daí eles vão para a investigação. E esses 1.626 casos foram os que foram para a investigação. Realmente é um número maior do que a gente vinha falado anteriormente, mas nada diferente do que se imaginava, né? Se vocês forem ver, até vídeo antigo aqui nosso, tem vídeo de quase um ano já falando dessa possível relação, porque o próprio CDC já tinha notado, né? É totalmente diferente das pessoas que ficam espalhando notícias conspiratórias, que estão vendo aumento de morte e tudo isso, porque não teve aumento de morte, né? Inclusive essas miocardites, né? A maioria dos pacientes, né? Eles passaram pela miocardite bem, né? Tem dois casos, os mesmos dois que eu tinha falado lá atrás, ainda em investigação, porque eles não conseguiram concluir que essas miocardites tinham levado os pacientes a óbito, então só dois casos, então não tem morte desse 1.626, a não ser esses dois casos, e a maioria dos pacientes eles passaram por esse evento e depois ficaram bem. É uma coisa relevante, ninguém tem dúvida que é uma coisa relevante, é uma coisa importante, é uma coisa que tem que ficar atento, lembrando, os próprios órgãos que validaram, são os próprios órgãos que estão mostrando os efeitos colaterais, também são os órgãos que estão fazendo análise, e inclusive a farmacêutica é uma das maiores interessadas em cada vez melhorar mais a formulação. Lembrando, a vacina da Pfizer é uma revolução na forma de fazer vacina, né? É a modo tecnológico mais novo que a gente tem conhecimento até hoje, que está resolvendo muito bem o problema, salvando milhares de vidas, mas como qualquer terapêutica, a gente sempre tem que ficar atento, em especial quando a gente está falando de bilhões de pessoas vacinadas no mundo. Então nada mudou. Provavelmente vai sair vídeo, vai ser um monte de coisa aí de pessoas que não que querem disseminar o medo da vacina, dizer que a vacina está matando e tal. Tanto que é curioso isso. Quando surge um dado que pode colocar medo em alguém, como esse caso, né, 1.626 é um número relevante de pessoas que tiveram possíveis reações, né? Você observa que aí eles usam esses dados. Mas quando querem falar de estar dizendo que está morrendo gente na rua, atleta novo está morrendo, então onde é que estão esses dados? Esses dados não existem, né? Os dados que têm são esses dados publicados pelos próprios órgãos, em especial pelo CDC norte-americano, que tem feito um trabalho muito bom, a imprensa tem divulgado muito bem e os pesquisadores, que são as pessoas referências nas áreas, eles têm publicado de forma bem correta esses números, né? Óbvio que esses números são jogados e aí chega toda a interpretação, o impacto que isso vai ter, vai mudar, vai olhar, eles colocam a lupa melhor, por exemplo, essas 1.626 miocardites foi mais em adolescente, homem, então vão olhar essa população se tem alguma mudança, né? Mas a princípio não mudou nada quanto à vacinação, vamos continuar vacinando as pessoas, né? Risco a gente sabe que existe, né? Risco versus benefício, o benefício foi muito maior, a gente está falando de milhares de vidas, né, salvas nos Estados Unidos, por causa da vacinação, queda de mortalidade, queda de internação dos vacinados, em especial 3 doses, lembrando que lá a vacina da Pfizer dominou. Então, quanto a isso, acho que não há nenhuma novidade de preocupação e sempre filtre. Quando você vê informação, veja a informação que é fidedigna, vou deixar até na descrição aqui o artigo, quem tiver mais curiosidade para ver, né? E com a informação a pessoa sai soltando sem nenhum dado confiável, sem fonte, né? Sem que órgão está falando aquela informação, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado.